ou o título da apresentação tem lá a expressão Fast Track. Antes disto, a relação desta apresentação com as anteriores, o primeiro senhor, o Sr. Picot, francês, disse-nos que estávamos a fazer isto tudo e estávamos aqui hoje a trabalhar para mudar as organizações e, sobretudo, para mudar as organizações que as pessoas, que as pessoas informam, os nossos hospitais, todas as organizações mais formais e informais que se formam à volta da prestação de cuidados de saúde. É através da mudança das pessoas que depois vamos provocar a mudança das instituições onde é que trabalhamos. O sentido da mudança é bem este que acabámos de ver nesta última intervenção, é o sentido dos resultados para o doente, e fazemos a quadratura do círculo quando a bons resultados do doente conseguimos associar alguma poupança de custos. A situação é win-win, claramente para avançar. Eu acrescentava ainda, para além da excelente experiência do doente nas nossas instituições, vamos querer também que os profissionais de saúde que lá trabalham tenham eles também uma excelente experiência de trabalho. Eu penso que trabalhar num centro de saúde, num hospital, onde os procedimentos estão estandardizados, onde se analisou e há uma cultura de avaliação e onde no fim do dia conseguimos aportar bons resultados aos doentes e os comunicamos com transparência, ganhamos ao menos um imenso orgulho naquilo que fazemos. Vou dividir a minha apresentação em 3 partes. A primeira parte é para falar de um exemplo inglês. Vimos aqui um exemplo cirúrgico, um exemplo na área da cirurgia. Há um momento para iniciar, há a fase mais aguda do tratamento e depois há a saída do doente. E toda esta avaliação é feita num período de tempo relativamente curto. É bom para vermos se o conceito funciona, qualquer tipo de cirurgia normalmente. Vamos ver um exemplo da área do diagnóstico, o tal exemplo inglês de que falei. Vou-vos falar de alguma coisa do IPO do Porto, vou falar do projeto que estamos a desenvolver na área da clínica do pulmão e do percurso do doente e, portanto, já pelo facto de irmos para cancro, normalmente a perspectiva de algum tempo, desde o diagnóstico até durante o período de tratamento e depois o outcome final para o doente com a cura ou uma sobrevivência o mais prolongada possível. De qualquer modo, são anos. E, portanto, já não estamos a falar do episódio agudo de algumas semanas, vamos ver se conseguimos replicar este conceito de alguma diligência e, sobretudo, sermos capazes de atingir altos níveis de resolução também para cancro e para a doença crónica. E, no fim, deixar um slide final com alguns desafios que temos pela frente nesta área. Bom, Fast Track para começar. Fast Track é apelativo o nome, não confundir com a Fast Track dos aeroportos ou até com a dos serviços de urgência. Nós aqui não queremos as pessoas a correr, mas queremos de facto uma grande resolução. Queremos que o doente consiga, por exemplo, no decurso de um dia, ter acesso às consultas de medicina, às consultas de enfermagem, aos exames que precisa para, como diz ali o caso inglês, ter a confirmação de um diagnóstico de cancro ou o all clear, ou seja, não é cancro, é outra coisa e também lhe dizem o que é. Portanto, a ideia é conseguirmos alta resolução para evitar que o doente circule no sistema de componente para componente do sistema e também que fique à espera das várias etapas. A sala de espera não cura ninguém, olhar para o telefone à espera de toque não cura ninguém, fazer visitas desnecessárias ou MCDTs desnecessários, duplicar exames, o próprio profissional não tomar decisões enquanto os exames não chegam, também não trata ninguém. O que nós queremos é tornar que esta via de cuidados ou de atos de diagnóstico absolutamente necessária para a decisão final decorra, sim, no tempo mais curto possível, mas também que sejam, para evitar o problema da variabilidade, aqueles que são certos, aqueles que são ajustados, aquilo que é o uso apropriado também dos meios no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o exemplo inglês tem este conceito dos centros de diagnóstico multidisciplinares. Eu vou andar depressa nisto porque o que me interessa é chegar à conclusão. Os objetivos desta iniciativa parte da experiência dinamarquesa prévia e a experiência inglesa em particular, quando verificavam que havia um conjunto de doentes, em particular aqueles que tinham sintomas que não eram muito específicos, que demorava muito a chegar ao diagnóstico e, com certeza, depois também para chegar à referenciação para um centro onde é que pudessem ser tratados. E a ideia era abreviar o percurso destes doentes e conseguir captar mais precocemente estes doentes para tratamento. E concebeu-se este sistema integrado multidisciplinar em que o conceito era, de uma forma rápida, expedita, desenhar um conjunto de pathways que não substituem, não apagam, complementam, é mais uma via de acesso dos doentes ao sistema que pretendia que os doentes tivessem acesso a um conjunto de meios diagnósticos que poderiam estar fisicamente no mesmo sítio, poderiam estar em sítios diferentes, a tal composição virtual, portanto uma rede, porque não podemos ter todos os meios em todo o lado, há que haver também
em razão de alguma economia de escala, economia de aprendizagem, mas também de alguma racionalidade na utilização dos meios, a ideia de que eles têm, há um nível a partir do qual temos de começar a concentrá-los, e, portanto, os centros de diagnóstico rápido tanto podiam ser físicos como virtuais. Pensa-se, dentro do espírito do programa, que isto seria de evitar, porque a ideia era one-stop shop, portanto, uma localização ou uma visita. Sempre que assim não fosse, a avaliação do programa haveria de definir um tempo necessariamente curto, para que o doente fizesse a visita a 2 ou 3 pontos do sistema. E depois há, muito interessante, a última questão, o último atributo, que é estes centros de diagnóstico haveriam de ser avaliados não só pela qualidade das decisões, pela quantidade e pelo tipo de meios que têm à disposição, mas depois também pelo ambiente físico, ou seja, pela experiência tal como é percepcionada pelo doente e pela forma como estão organizados. Portanto, é quantidade, é qualidade e depois é a organização do próprio centro, do próprio sistema. Eu não sei se estou a carregar com força a mais. Bom, as citações do National Service, nem arrisco carregar outra vez, a referir-se, ou pelo menos a referir as grandes expectativas que tinham relativamente ao sistema. Aqui também este ponto que resumo da organização, dos princípios do sistema, para dizer que para além do one-stop shops, portanto, para organizar a parte do diagnóstico em cancro, identificaram imediatamente, e estes centros estavam lá também, o projeto em si foi também para melhorar a relação entre, a partir do momento em que há um diagnóstico, o GP toma consciência, vai ter que referenciar para um centro mais diferenciado e, portanto, vai haver aqui uma interface no sistema para gerir, e este projeto também seria para estudar num primeiro momento, propor e implementar soluções num segundo momento, e eu já me vou referir a esta importante relação entre centros de saúde e hospitais, quando falar do caso português. Onde, em muitos centros de saúde, hospitais ingleses, portanto, desde o Middlesex, Oxford, passando por Londres. E, mais importante para mim, a ideia de que finalmente temos aqui uma métrica. A ideia e o objetivo era que, através deste programa, os doentes, em 28 dias, desde uma suspeita, recebessem o tal diagnóstico ou o all clear. Esta seria a métrica de maior ou menor sucesso da iniciativa. Feita a avaliação, fui à PubMed e rapidamente tirei isto. Na PubMed há muitas avaliações destas experiências. Este centro em particular tinha os mesmos objetivos, grosso modo, ainda tinha um objetivo um bocadinho mais ambicioso que cumpriu, não era só o doente ter um diagnóstico, era ter um diagnóstico e um plano de tratamentos, aos 28 dias. Experiência. Detectaram casos de cancro nos tais doentes pouco específicos, também havia síndrome de cólon irritável e hérnias. Mas mesmo estes casos, o médico, o GP, agradece e refere como positivo a capacidade de identificar precocemente e de ter este programa a ajudá-lo também no estudo desses doentes. Foi ontem o dia da awareness para o cancro do pâncreas e havia 2 cancros de pâncreas num grupo de 100 doentes estudados. Portanto, sintomas que depois são descritos no artigo, vagos, mas que escondiam 2 cancros de pâncreas. Estes são os números do IPO do Porto. Orgulhosamente, nós não só cumprimos os 28 dias dos ingleses desde a referenciação até o momento de um plano de cuidados, como até ao início do tratamento. Os tempos mais clarinhos é da referência à primeira consulta, os tempos médios da primeira consulta até que há uma decisão, necessariamente já passou pela consulta multidisciplinar nessa altura, e depois desde a decisão até que está um cadeirão livre, ou está o bloco operatório livre para começar o tratamento, são mais 9 dias no caso do pulmão, ao todo 25 dias para os nossos doentes. Claro que a montante disto, e antes da referenciação, está a referenciação por parte do centro de saúde, e o doente provavelmente já fez um raio-x, outra coisa, no centro de saúde. Temos que trabalhar também a relação com os centros de saúde para ter a certeza de que não há aí um grande passivo em termos de tempo para o doente. O nosso trabalho com os centros de saúde portugueses e os que trabalham connosco é de que isso não existe em geral e de que conseguimos, através de... As portas estão todas abertas, desde essa grande peça de tecnologia que é o telefone, sobretudo a disponibilidade dos nossos médicos para falar com os colegas dos cuidados primários, mas também o facto de, à suspeita, não há diagnóstico histológico, não interessa, manda vir o doente, nós fazemos a histologia, o doente já está no sistema, já começa o tratamento mais cedo. Toda a nossa disponibilidade para acolher os doentes usando aquilo que são as possibilidades do sistema. Também as possibilidades de formação do hospital para o centro de saúde. Nós, quando lá vamos, também aprendemos com eles aquilo que é importante e ajustamos também os nossos processos, porque através de formação faz-se também a aproximação das pessoas e conseguimos com isso encurtar tempos para o doente
que é do que estamos aqui a falar hoje. Para referência, pus mais duas clínicas, as duas maiores, foi essa a razão de as pôr, mama e digestivos, com tempos também abaixo daquele tracejado que ali está, que é os 45 dias de lei. Muito bem. A jornada do cancro. Quando o doente tem cancro, ou antes até de o ter, no ato dos comportamentos de prevenção e os screenings que possa fazer, ele tem um percurso. E o nosso trabalho agora é pegar naquele esquema que o professor Rui Maio mostrou a propósito do doente que vai ser cirurgiado, e agora é fazer um zoom out para o sistema todo. E o zoom out diz, começa na prevenção e vai até ao último dos follow-ups que se possa fazer ao doente. E agora, a pergunta, o desafio para todos é, conseguimos fazer aqui um percurso sem interrupções para o doente? Conseguimos fazer um percurso previsível, estudado, parametrizado, em que o doente vai fluir através dele na medida do necessário e conseguimos, para cada uma das etapas, fazer a tal reunião dos stakeholders, arranjar a forma mais eficiente deles trabalharem e, sobretudo, na área dos interfaces, será que conseguimos fazer com que não haja barreiras? É impensável aquilo que nos foi dito há bocado, pôr o doente a levar um papel na mão, pois se o computador faz isso por nós. Será que conseguimos obviar isso para também facilitar a vida e proporcionar aos doentes, desde logo, uma boa experiência? A questão e a minha perspectiva é que este percurso tem de ter lá um adjetivo, que em inglês fica bem, em português eu não sei traduzir, seria sem costuras aqui na roupa, não é? Portanto, é seamless, em que não vemos as transições. E para mim, seamless significa que não há tempos de espera, ou melhor, há aqueles que têm que haver, mas não desnecessários, sobretudo não para prejudicar, e não há desperdício. Ou seja, não há subdiagnóstico ou subemprego de meios, nem há sobre-emprego de meios, sobre diagnóstico, sobre tratamento. Portanto, há aquilo que é certo, aquilo que é próprio no momento próprio e, sobretudo, minimizando os tempos de espera, os tais que, na maior parte dos casos, pelo menos, não tratam ninguém. Da prevenção até ao fim. Há um conjunto de tópicos que eu não vou aprofundar porque o tempo é limitado, mas que eu tenho que os referir, por questão de princípio. Em primeiro lugar, referir o papel das pessoas a fazer este circuito, esta linha de produção, salvo seja, fluir. As pessoas, em primeiro lugar, são o sangue, o suor e as lágrimas daquilo que ali está. E são as pessoas que, através do seu trabalho, do seu espírito criativo, do seu espírito de sacrifício, muitas vezes fazem com que os doentes façam diagnóstico a tempo, passem para tratamento e o tratamento das etapas sejam também elas aceleradas. O investimento, portanto, em recursos humanos, que tem sido feito e é para continuar a fazer e para aprofundar, resolve parte do problema, não resolve tudo. A seguir, a programação das redes e dos protocolos. A seguir, também o esforço na contratação e na retenção de talentos. A própria qualidade, tipologia de infraestruturas ajuda a este circuito evoluir mais depressa e responder melhor. Depois também as questões de formação, de atualização, de novo, dos profissionais. O desenho de modelos de decisão, que pode ser um modelo de decisão, o algoritmo que em consulta grupo se utiliza para decidir, mas também processos de decisão mais macro de avaliação de projetos de investimento, por exemplo. Haverá que discutir os temas de funding e de financiamento, ligar a isto o tema necessariamente do financiamento e dos incentivos, também aqui referido pelo segundo orador da manhã, e depois o tema dos modelos de procurement, ou seja, de contratação. Falou-se hoje aqui em gestão baseada em valor. Eu vou falar um bocadinho da parte da IT, mas também dos modelos de procurement e contratação com fornecedores baseados em valor. Chegados aqui a esta perspectiva geral sobre o interesse e a oportunidade de gerir de forma ágil, com alta resolução, os circuitos e os pathways dos nossos doentes, vamos falar do projeto em Lung Cancer do IPO do Porto, parceria APA, Allcan, consórcio europeu, e o IPO do Porto, centro português neste consórcio para cancro do pulmão. A ideia é aplicarmos o questionário ISHOM para o cancro do pulmão. Nós conhecemos bem, e isto não está aqui para mostrar os números, está aqui para dizer que nós já vínhamos atrás a estudar os doentes e, portanto, já havia a experiência de meter a mão, do ponto de vista quantitativo, no processo clínico eletrónico e de extrair de lá aquilo que é informação e outcomes relevantes. Portanto, somos capazes de contar os doentes, de os estadiar, portanto, de os conhecer um bocadinho melhor, inclusive do ponto de vista do perfil genético, e somos capazes de construir também a história da sobrevivência e outras, de progressão, de resposta a tratamentos concretos, protocolos específicos, o papel de algumas técnicas no tratamento destes doentes. Portanto, nós conhecendo os nossos doentes, podemos agora pôr em cima tudo aquilo que já fazemos na estruturação e no dia-a-dia da clínica do pulmão, os indicadores ISHOM, que vão permitir estudar, como é próprio, aquilo que são as variáveis de case mix. O resultado final vai depender de quê? Do medicamento, da qualidade da cirurgia, do facto do doente ser diabético à entrada, vai depender disto tudo. E para depender disto tudo e para no fim poder descontar estes efeitos,
tem que os conhecer e que os medir à entrada. Portanto, o case mix ou as variáveis de baseline fundamentais, recolhê-las para os nossos doentes. Depois, com certeza, também recolher as variáveis de tratamento, que tratamentos, as variáveis de resultados, que é aquele esquema mais à vossa direita, uma panóplia grande de resultados na perspectiva do doente, e ali ao meio mais pequenino, com certeza, os Patient Reported Outcomes. Havia a experiência, havia os circuitos, havia na clínica do pulmão e nas outras integração interna de cuidados. A integração não é só com o centro de saúde ou com os cuidados continuados, é também interna do hospital. A primeira otimização estava feita, agora vamos para a segunda, que tem a ver com aquela jornada do doente que tem cancro. Também o ISHOM nos aconselha a estudar e a desenhar e a mapear e a otimizar o mapa de processos do tratamento do doente, pathway, como nós chamamos noutros contextos, e portanto a ideia é, isto vai ter passos, vai ter tempos, e nós vamos ter que os cumprir. Eu já vou ao pathway do pulmão. Este slide aqui só chamar-me a atenção para tudo aquilo que são os objetivos que temos neste projeto com a APA, aqueles 5, 2 são importantes para falar hoje. Primeiro, a questão da promoção da eficiência da cadeia de cuidados. A eficiência é zero weight, zero waste, ok? Minimizar a espera, minimizar os desperdícios. São essas as poupanças que eu, como gestor, quero verificar no fim. As outras, como dizia o Dr. Almeida Lopes há bocado, é investimento. Já agora, o anti-inflamatório de hoje de manhã ajuda-me a estar aqui, também é investimento. É uma coisa simples, é um comprimido, mas olha, dá muito jeito. O desenvolvimento de um sistema de financiamento é o outro projeto que temos com a APA. O projeto Farol, que apresentei há dias na Gulbenkian, e fica desde já aqui, e a este propósito, até porque falhei a cumprimentá-lo no início da apresentação. Dr. Alexandre Lourenço, muito obrigado por ter convidado o IP do Porto para ser parte deste projeto de 3F, portanto, com o projeto Farol. Nós estamos a melhorar a qualidade dos cuidados aos doentes, mas no fim, em nosso nome, em nome dos nossos profissionais, vamos pedir um financiamento diferenciado. Nós achamos que o sistema de financiamento deve também ser uma cenoura que produz e reproduz bons comportamentos. Nós vamos primeiro querer medir, vamos ver como é que podemos melhorar e no fim vamos ver como é que podemos fazer o attach disto ao nosso sistema de financiamento para, no fim também, haver alguma diferenciação positiva do hospital. Tudo aquilo que é a integração do hospital com os cuidados primários, e fico muito satisfeito por saber que depois no painel de comentadores há quem esteja ligado não só à medicina em geral, mas também em particular ao caso dos cuidados primários e das ARS, porque é para mim uma parte fundamental. Depois da parte do diagnóstico e dos convencionados estar a funcionar. Depois dos USF, Centro de Saúde, têm a possibilidade de pedir exames urgentes que chegam em prazos bastante adequados. Há toda uma cadeia para trás que tem de ser otimizada e o doente não tem que ser vítima da desorganização da cadeia. Os interfaces entre aquelas partes, nomeadamente na referenciação dos cuidados primários para os hospitais, são uma parte importante das tais possibilidades de alguma concentração, algum tempo de espera. Não pode haver. Portanto, é justo que neste momento que estou a falar da otimização do percurso através daquela jornada, chama a atenção para isto e, desde já, declaro a vontade do IPO e, como referi há bocado, a nossa tradição de trabalho conjunto com centros de saúde para que não haja, efetivamente, aí nada a obstar. Naquele levantamento que fiz, seria assim a área mais crítica, todas as outras parecem estar confiantemente a funcionar bem. Portanto, a cooperação dos funcionários e também falar do papel do IT no meio disto. É todo um capítulo novo, o IT, mas IT, transformação digital, já o tenho dito, não é pôr um computador à frente das pessoas, é utilizar as potencialidades do digital. Ele faz depressa e faz bem aquilo que nós fazemos devagar e fazemos mal. Adquirir dados, armazená-los, relacioná-los uns com os outros, recuperar memórias passadas. O computador faz isso tudo muito bem. Temos é que ter comunicar à distância. O que temos é que ter formas de pôr estes meios a trabalhar de forma expedita, também ajudando à nossa alta resolução. Portanto, o processo clínico eletrónico, peça fundamental da organização da prestação de cuidados numa infraestrutura. A relação com os centros de diagnóstico também é rápidos para o seguimento dos exames. Todas as iniciativas de screening ou de rastreio têm também a possibilidade de ter e também de acompanhar o doente à distância, um papel importante, e depois o relevantíssimo papel do telefone como ferramenta, desde logo para os colegas se auscultarem uns aos outros e haver as teleconsultas ou consultas à distância. Vou terminar já. Estes são os pathways, termino com meia dúzia de esquemas, esquiços quase nesta fase.
são os pathways que estamos a desenhar da clínica do pulmão. Ali estão Y, portanto, variáveis no caso dos tempos, mas eu mostrei-vos há bocado, é 30 de junho deste ano, aqueles tempos da clínica do pulmão e das outras. Portanto, estão medidos, eventualmente aqui com mais algum detalhe. A tal standardização do que acontece numa primeira consulta, portanto, vamos trabalhar no sentido de dizer o que se faz em cada fase do tratamento e não fica para a variabilidade resolver e, no fim, encontrarmos uma diversidade grande de contributos. Não diria uma diversidade de resultados, esses teriam que ser medidos, mas, desde logo, uma diversidade de opções e de contributos que não abona necessariamente a favor do resultado final. Também, em termos de diagnóstico, as tais discussões internas do hospital e da relação do hospital com o centro de saúde sobre como diagnosticar, e depois também na parte do tratamento e do follow-up, claro, no tratamento, as combinações, desde logo na área médica, mas também entre outros tratamentos, mais que muitas. E a ideia é que isto necessariamente não cabe no slide, a ideia é que, último slide, a ideia é que temos isto estudado e sabemos para cada doente proporcionar-lhe o percurso mais adequado. 4 grandes takeaways. Primeiro, estamos a falar de integração, seja a integração de infraestruturas, seja a integração de pessoas e, no fim, no resultado final, um sistema de saúde provavelmente diferente daquele que temos hoje, mas se for diferente no sentido de mais valor para os doentes, para os profissionais e menos custos para o pagador, custos unitários, ficamos satisfeitos. Os doentes mais envolvidos, necessariamente, e já ouvimos hoje aqui uma ativista, ou uma líder de uma organização na área a falar disso. Depois a questão da cultura, em que temos a centralidade do doente, eu diria, só está completa a parte da cultura quando há iniciativas concretas a afirmá-lo e a comprová-lo. E, no fim, tudo aquilo que nos move e nos faz abarcar novos projetos tem a ver com os ganhos que visamos naquelas 3 áreas de produtividade, eficiência e sustentabilidade. Quando isto está mapeado, quando aqueles esquemas existem, não é pelo prazer de mapearmos processos, é porque a partir dali está escrito na parede, está escrito na pedra, o que é variável, o que é fator de influência e onde e como pode ser acionado para atingir resultados. Num sistema tão complexo como é o da prestação de cuidados de saúde, fica muito mais claro como é que podemos trabalhar para o melhorar.